Oi gente, tudo bom? E vamos falar do terceiro e até então último volume da série do Assistente do Vilão, que é aliada do vilão e é um tijolinho porque a Alt faz livros pequenininhos, tá? Mas vamos lembrar que a escrita da autora é maravilhosa e aqui a gente tem mais um POV inesperado, um POV que eu não estava preparada para ter porque significa que algo vai mudar nesta dinâmica, que é o POV do nosso querido, maravilhoso, perfeito, sem defeitos, Reinaldo. Reinaldo, o sapo. Agora a gente vai saber o que ele pensa, porque ele está passando por alguns perrengues. Lembre-se que ele é um sapo mágico, tá? Ele, na verdade, tem uma vida passada que vai ter que ser desmistificada, que vai ter que ser contada, porque eles precisam da ajuda da família de Reinaldo. Sim, Reinaldo não é apenas um sapo. Vamos deixar isso muito claro. E sua coroa não é uma coroa. Sua coroa é outra coisa, que virou coroa porque precisava manter aquilo nele. Então a gente vai ter Reinaldo sendo mais sapo do que mágico, o que é preocupante, porque mostra, sim, que a magia desta terra está correndo um sério risco. A gente tem Tristan e Eve lutando para conseguir impedir que o Benedict faça o que ele quer. Benedict roubando um dos animais que ele precisa para supostamente concluir a profecia. A gente tem a mãe da Eve sendo uma pessoa meio boa, meio ruim. A gente tem revelações bombásticas sobre o Tristan. Bombásticas. A gente descobre que Reinaldo virou sapo, mas quem deveria ter virado sapo, recebido a maldição, era o Tristan. E a maldição foi lançada pela mãe dele, o que também é meio chocante. A gente vai descobrir que o pai do Tristan, o Arthur, é uma pessoa muito boníssima, que tudo que aconteceu não foi culpa dele e que ele nunca quis nada daquilo. A gente vai descobrir quem é o Reinaldo e... gente, é tanta informação nessa história que não tem como falar dele sem contar algumas coisas. Então, assim, recomendo que só assistam esse vídeo depois de ler esse livro, por favor, tá bom? Então, se você não leu, sai do vídeo, porque eu vou falar dessa história com spoiler conscientemente, porque não tem como falar de outro jeito. Bom, a gente sabe que houve uma revelação por Tristan de que ele era a pior pessoa do mundo, que ele ia destruir tudo que estava no seu caminho, que ele não merecia nada e que por isso ele se afastou da Eve. Nesse livro aqui, a Eve tá cagando e andando porque o Tristan deseja. Eles estão desesperados porque eles começam a perceber que o Reinaldo tá perdendo a consciência de forma assustadora. Então, a primeira coisa que eles querem fazer é tentar reverter a maldição do Reinaldo. Para isso, eles têm que ir para um outro lugar. Lugar esse onde o Tristan não é bem-vindo. Eles vão. Eles acabam sendo sequestrados. São encontrados. Sãos e salvos. Quase no rally rola. Mas... são levados... voltam para a mansão do massacre. Morada do massacre. Criam um novo plano. Descobrem que os vitrais que o Tristan mudou de posição, escondem a verdade sobre essa terra. Eles vão tentar fazer com que tudo isso seja revelado para eles saberem qual é o próximo passo. E no meio de tudo isso, a gente tem os dois tentando entender o que tá acontecendo entre eles, tá? A gente tem um Groove desaparecido que precisa ser resgatado. O irmão da Eve tá super empenhado em conseguir fazer isso, porque afinal de contas ele conhece o castelo de trás pra frente, de cor salteado. O pai deles fugiu com a ajuda da Pititica sem querer. A mãe tá morando lá, mas o relacionamento é meio estranho, mas ela é fundamental para algumas coisas. Claro, a gente tem ali o desenvolvimento dos relacionamentos das pessoas que moram ali na Morada do Massacre.
O feitiço que protege o Tristan e a casa do Tristan tá sumindo, desaparecendo, porque a magia tá acabando. Tá tudo virado do avesso, mas nada tão do avesso que não pode piorar. Tristan resolve ir pra casa dos seus pais, porque ele alguma coisa ele precisa resolver ali. Ele volta pra casa, a mãe dele tenta matar ele. Ele é salvo mais uma vez pela Ivy. O Reinaldo fica ali meio perdido, meio sapo, meio mágico. Eles tentam achar a feiticeira que fez a maldição, encontram a filha dela, eles vão parar no meio de um lugar, fazem uma aposta. Tristan fica com ciúmes, acaba ficando trancado com a Ivy no mesmo quarto, e não é dessa vez, mas fica bem pertinho de acontecer. Quando tá ali no meio do negócio, ele muda de ideia, o que dá muito ódio. Esse é o slow burn, mais slow burn da história, porque a gente tá no terceiro livro, tem mais um. E, claro, a gente vai entender que talvez eles não consigam reverter a maldição do Reinaldo, que é muito triste, porque ele era e é, até hoje, seja sapo ou seja humano, um príncipe. E ele é o melhor amigo do Tristan, da Claire. E ele tomou essa maldição por engano. Mas, ainda assim, nada vai superar a revelação que a gente tem no final, tá? A revelação do final mostra que estava tudo desenhado e que nada que eles fizessem iria impedir com que os fatos acontecessem, tá? Mais ou menos a Ivy e o Tristan estavam destinados a se encontrar. Não tinha outra solução, não tinha outro caminho, eles tinham que se encontrar. Porque eles foram meio que moldados para isso, tá? É o destino dos dois. E nada do que eles façam vai mudar isso daí. Nada do que eles tentem vai mudar isso. Eles precisam se encontrar e as coisas precisam acontecer de uma determinada maneira para que o mundo que eles conhecem continue existindo. Mas, gente, quando a gente tá chegando no final dessa história e a gente tem a revelação, é uma revelação que eu real, tive que reler. Porque eu não tava acreditando no que eu tava lendo. Eu tive que reler várias partes desse livro que eu não tava acreditando. Eu não tava acreditando no que a verdade por trás da magia do Tristan, do porquê que ele é daquela maneira, do porquê que a magia do Tristan reage a Ivy e só a Ivy, do porquê que as pessoas agora conseguem ver a magia do Tristan, o que é muito chato, porque ele perde o elemento surpresa, do porquê que o Reinaldo começou a virar mais sapo do que manter a sua magia, e é extremamente louca a revelação. Porque no final das contas, não era nada do que o Tristan pensava. Absolutamente nada. E nada, absolutamente nada do que ele fizer vai impedir que as coisas aconteçam da maneira como tem que acontecer. Preciso do quarto livro, preciso principalmente porque, mais uma vez, Dona Hannah deixou nossa história em aberto, e ela deixa aqui, no final, como em todos os livros, mas esse aqui eu achei mais interessante. Ela põe assim: fim, até nos encontrarmos novamente, uma última vez. Quer dizer, eu espero, nunca se sabe com esses paspalhões. Ou seja, em teoria a gente tem mais um livro, mas nada impede que ela dê a louca nessa mulher e ela escreva uma série de 500 livros e a gente acabe em mais uma pirâmide literária. Vou ficar triste? Nem um pouco, porque, gente, é muito maravilhoso. A Ivy comemorando que agora ela é uma vilã procurada. É um negócio simplesmente maravilhoso. Tem um alívio cômico necessário. Eu gostaria muito que isso aqui virasse, sim, uma série, um filme, sei lá, alguma coisa, porque é maravilhoso. A autora tem um timing pra comédia sensacional, mas podia ser menos, né, slow burn. Mas é isso, gente. A gente se vê no próximo. E tchau.